Zara, Zara, conta pras pessoas, seus problemas acabaram. Os seus problemas acabaram. Ei, mas não pode ver uma coisa pra mastigar. Fala galera do YouTube, tudo bom com vocês? Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Vivi Pereira e no vídeo de hoje eu vou contar todos os problemas que eu tenho enfrentado com a Zara. Então, já se inscreve aí no canal e curte esse vídeo porque me ajuda muito. Filha, tô fazendo papá. Ai, que papá gostoso. Você quer? Você quer o papá? Conta pra mim. Ai, eu quero papá. Eu quero. Gente, tô fazendo essa comida aqui pra ela e vou explicar pra vocês tudo direitinho. Mas, ó, ela já fica lambendo os beiços e aqui no meu pé. Tipo, me dá. Bom, como é que eu faço a ração? Eu coloco a ração até aqui. Porque eu vi na embalagem a quantidade que eu devo dar pra ela diária. Ela chorando. Aí eu coloco, eu não vou falar direito o que é, mas é um suplemento vitamínico pros cães. Geralmente do desmame, mas é porque pra ração ficar úmida, gostosinha. E esse remédio que eu já vou explicar qual é o problema que a Zara tem. E como eu estou tratando. Eu esquento 15 segundos no micro-ondas. Acabei de sujar o micro-ondas aqui. Nossa, tá piorando. Mas enfim, depois eu passo um pano. Gente, já aproveita e dá uma olhadinha nesse meu micro-ondas retrô, né, lindo? Acho que a Zara vai ter que esperar. Passou pra caramba o tempo. Ele sai quente, pode parecer que não, mas 15 segundos é bastante, foi mais. Agora eu vou lavar o potinho dela e vou colocar. E olha como que ela tá desesperada querendo a comida dela. Pra vocês verem como ela adora. Bom, gente, antes de pegar a Zara, eu expliquei pra vocês que eu queria muito um cachorro, então eu procurei saber bastante sobre o cachorro que eu gostaria. O único problema é que eu queria um bulldog francês. E, por fim, eu acho que eu já contei a história dela, eu acabei pegando ela. E, então, eu pesquisei lá na hora mesmo, lá onde eu comprei, como que era o comportamento dos Shih Tzus. Então, eu li bastante mesmo assim, mas eu já estava preparada que se ela apresentasse algum problema, eu teria que lidar com isso. E é o que eu estou fazendo. Então, eu não sei se vocês sabem, mas os Shih Tzus apresentam alguns comportamentos. Essa raça apresenta alguns comportamentos. Eu vou falar algum deles. Gente, olha aí, ó. Ela realmente adora, de verdade. Ai, filha, tá gostoso? Bom, então eu li que os Shih Tzus, embora eles tenham uma energia, eles gostam de brincar, então eles, por serem animais que eles falam que é braquefálicos, que tem um focinho achatado, eles cansam. Então você brinca e eles têm um limite. Então são animais que, se você brincar demais no sol com eles têm que tomar cuidado, porque ele pode ter uma insolação. Então tem que dar bastante água. Então, por exemplo, eu saio casada no carro, eu já... Quer ver? Vou ver se eu acho aqui. Eu já comprei uma garrafinha pra que ela beba água sempre que a gente sai, porque ela bebe realmente muita água. Então essa é daquelas que vira de ponta cabeça e a água não cai. E aí ela pode lamber. Não era pra cair, mas enfim, caiu uma gotinha aqui. Mas é muito bom mesmo. E são animais que... Ela não late muito, mas eu li que eram animais com tendência a latir, tendência a cavar. Então, ela tem isso. Então, às vezes, ela pega ali no rejunte e fica cavando, sei lá onde ela quer chegar. Então, esse tipo de características são características que identificaram com maior presença no Shih Tzu. Ocorre que uma dessas características, infelizmente, é mexer nas fezes. Não se sabe ainda, a ciência veterinária ainda não chegou num consenso o porquê, não é uma questão genética, então pode ser que o animal apresente isso e pode ser que não. Eu, de fato, não li isso pra falar, nossa, deixa eu pegar um animal que possivelmente tem esse problema. Claro que não, né? Não sei também se isso seria uma coisa, não vou ter um animal porque corre o risco dele mexer nas fezes dele. E, enfim, então... no começo eu me deparei com esse problema, mas que foi logo sanado, porque eu li bastante e eu vi que colocar vinagre podia resolver o problema. Então nas primeiras semanas eu coloquei vinagre, ela cheirava e já saía fora.
Depois eu voltei a trabalhar, acabou o home office e eu e o Alan tivemos que voltar a trabalhar, então a gente não conseguia observar totalmente, né? Ir lá e já colocar o vinagre pra ela cheirar e sair fora. Então seria a primeira experiência de deixar lá pra ver se ela ia mexer. E pra nossa tristeza, ela foi lá e mexeu. E aí aos finais de semana a gente conseguia colocar o vinagre e aí ia com o vinagre mesmo. Ela mexia com o vinagre mesmo. Ela ingeria e também eu vejo que ela brinca muito. Tipo, ela mexe com ele, raspada e tal. E aí era aquilo, né? Banho e limpa e higieniza a boca dela, enfim. Bom, aí eu li mais um pouco e vi que poderiam ter várias causas essa questão deles mexerem com as fezes. Gente, eu vou ajudar ela que ela tá tentando limpar quando eu dou essa comida úmida, ela fica com a barba dela suja, então ela fica incomodada tentando limpar. Olha lá, coitada. Então eu vou dar uma limpadinha ali. E então, eu tava falando, podem ter várias causas essa questão deles ingerirem ou mexerem com as fezes. E eu tava lendo bastante sobre, e poderiam ser ansiedade, estresse, que pode ser uma das causas dela, porque ela tá ficando mais sozinha, né? Um tempo sozinha. Mas eu e o Alan, um sai mais tarde, já deixa a comida, brinca com ela, a gente se preocupa bastante em gastar as energias dela de manhã e quando a gente chega à noite. Então sempre um perde um tempo ali brincando bastante com ela, esconde, eles gostam muito de brincar, eles gostam de colo, isso também é da personalidade dela. Tende a ser bem teimosos, mas muito inteligente. Então, por exemplo, ela tá bem teimosa, depois eu vou deixar uma outra diquinha pra vocês, mais outras 2 diquinhas. Então, podia ser por ansiedade, estresse, por ela tá ficando mais sozinha, podia ser porque para chamar atenção, que eu comecei a achar que era isso, porque quando a gente tava querendo assistir, quando a gente não via, ela tava lá, mexia, né? Aí eu saía correndo, então eu li que acabava dando a atenção que eles queriam, porque a partir do momento que o animal, isso não só para as fezes, mas para tudo. Então vamos supor que ela tá comendo o tapete higiênico, porque tem muita reclamação disso. Então vamos supor que ela tá comendo o tapete higiênico para chamar a sua atenção. E aí ela chama de fato, porque você sai falando, não, faz isso, aí você já pega o papel, já pega ela no colo, então ela chamou a sua atenção, ela conseguiu o que ela queria. Então talvez se você ignorar, é muito difícil a gente ignorar, mas se a gente ignorar, esse comportamento tende a desaparecer. Então eu percebi que também pode ser que seja, pode ser que não, porque é muito complicado, né, você identificar os traços. E outra coisa que eu acredito que pode ser também que ela desenvolveu isso, não sei. Ela realmente gostar, o organismo do animal é muito inteligente, assim como o nosso, né? Então, ela achar que ela tá eliminando, que ela precisa ainda de vitaminas e que naquelas fezes tem ainda vitaminas que ela tá jogando fora e ela ir lá ingerir. E meio que inconsciente, ela não, ainda tem coisas nessas fezes. Então, isso acontece quando as pessoas dão ração de má qualidade, que não é o caso dela. Ou que deixa muito tempo sem comer, também não é o caso dela. Ou simplesmente porque tem um gosto bom. Isso pra gente pode ser muito... Pra nós humanos pode falar, ai, que nojo. Mas pra eles não, porque eles estão vendo aquilo como uma massa ali, né? Enfim. E pode ser que esteja chamando atenção o sabor que tem pra ela. E eu já tô prestando atenção porque daqui a pouco ela vai fazer o número 2, porque ela comeu. Então, o que acontece? Eu fui nas primeiras consultas dela, eu já tinha dito isso pro veterinário e a gente tentou o vinagre, tava dando meio certo, aí depois não deu certo, aí eu peguei e falei pra ele, não, doutor, agora já é hora da gente partir pra uma outra coisa, porque eu não quero que ela tenha esse hábito, né, afinal, não é um hábito muito saudável. Não. E vou ensinar isso pra vocês. Então, ela não é um hábito muito saudável, né? Imagina, a gente não vai querer ficar com ela no colo, receber lambidas. Tenho crianças, as crianças gostam de brincar com ela, obviamente. E nem era um problema que eu não tinha exposto ela, né? A esse ponto, porque pode ser que as pessoas fiquem com nojo, não queiram mais pegar ela, enfim. E assim, a gente lê e não é uma coisa tão horrível assim.
A gente, aos nossos olhos, claro que é, né? Ao meu, por exemplo, eu fiquei muito estressada. Eu que gosto das coisas da casa limpa, eu que tenho nojo das coisas, eu tenho nojo até de limpar ela, limpar a criança. Cada um tem um nojo, né? É o meu. E então, para lidar com isso, para mim, no começo foi terrível. Mas, depois de muita leitura, cheguei nessa conclusão de que era melhor a gente tentar um remédio. Que é esse remédio aí, que esse problema se chama coprofagia. Então, é um remédio para coprofagia, que é esse hábito do animal de ingerir as fezes. As próprias fezes ou as fezes de outros animais, quando eles convivem com outros animais. E esse remédio, o que ele faz? Ele faz com que as fezes, ao longo do tratamento, elas fiquem com sabor ruim para eles. E aí eles parem com esse costume de ingerir. Então, se você tem animais de estimação, se o seu animal, ele ingere as fezes dele ou as fezes de outros animais que residam com ele, então você precisa até dar o remédio para os outros animais, que é pro sabor e para as fezes. O remédio, ele não altera o sabor do alimento, você viu que ela comeu muito bem, embora hoje eu coloquei o suplementinho que ela ama, mas só para agradar mesmo que eu coloquei. Então, o tratamento são de 4 semanas para mais, para fazer efeito. E eu tô super confiante, eu acho que a gente tem que enfrentar os problemas, enfrentar as características dos nossos animais com conhecimento, com cuidado. Eu não posso brigar com ela. Vocês também, se vocês têm algum animal passando por isso, não pode brigar, porque senão vira um hábito pior ainda, porque ele acha que você tá brigando porque ele fez as fezes, então ele vai esconder, porque ele é muito inteligente, ele não quer te desagradar, então ele mesmo vai ingerir pra esconder o que ele fez. Então isso é muito difícil, é um problema que deixa a gente meio estressado, mas que a gente tem que ter calma, ler bastante e pedir ajuda do seu veterinário, porque talvez tenha outros métodos que ele utilize, que seja melhor para vocês, seja melhor para o seu animal. Então, tô começando o tratamento desde ontem à noite, eu comprei um remédio pela internet, chegou ontem, e tô muito confiante e eu espero que dê certo, que ela para de mexer. Obviamente que quando eu tô em casa, eu já fico observando se ela foi fazer alguma coisa e já retiro mesmo, tiro ela de perto pra ela não ver eu limpando as fezes dela, porque diz que isso é melhor, porque senão ela vai querer esconder. E então ela não faz isso quando eu tô, mas eu tô trabalhando e quando eu chego em casa eu vejo resquícios de que ela ingeriu as próprias fezes, ou pedaços por aí, o que é muito pior. Bom, outra coisa também é que os Shih Tzus, eles são muito teimosos. Então eles aprendem muito rápido, igual no começo ela aprendeu da pata, da outra. Parei de ensinar, mas eu preciso voltar porque é muito bonitinho. Mas é só por gracinha mesmo. E aí eu reparei que ela tava só comigo, com o Alan não. O Alan fala não, ela já entende e ela para. Comigo ela, não sei se meu não é mole, mas não é mole, eu tô brava. Eu falo não, e ela não entende. Ela agarra nas minhas pernas, agarra na barra da minha calça, agarra no meu pé, e eu não quero que ela faça isso. Porque assim como ela faz comigo, depois por aí ela pode fazer por brincadeira. E outra coisa também que ela come tudo que ela vê no chão. Então eu também li bastante sobre isso e qual é a maneira de eu afastar esse comportamento dela. E aí eu peguei essa diquinha, uma garrafa qualquer, você coloca grão de feijão ou moedas dentro. Eu coloquei, no caso, grão de soja, que é o que eu tenho. E ele faz bastante barulho. E aí, quando ela fazer aquele ato que você não quer, você joga no chão. Só tem que tomar muito cuidado pra você fazer direitinho, pra que ela não entenda que é quando ela chega perto de você, você faz aquilo, porque ela vai entender. E você também tem que falar uma palavra só, um comando só. Não, para, só uma coisa, porque senão ela não vai entender, ela vai ficar muito confusa. Então, toda vez que ela chega na barra da minha calça e sai grudando, eu já vou lá e não. E aí tá funcionando. Eu tô meio assim, com o coração partido, porque eu tenho receio dela entender mal isso e não querer vir, mas ela vem, ela é brincalhona, ela é inteligente, ela vai entender. E mais uma questão. Algumas coisas ela cismou aqui em casa em comer, por exemplo, o rodapé, em algumas partes do rodapé. E a minha mesa, que na verdade ela é lá da varanda, mas ela tá aqui dentro de casa e eu e o Alan estamos tomando café diariamente nela, que é a mesinha ali, essa mesinha. E aí, a mesinha, ó, os pés delas de madeira, ela quer roer a mesa. Ela já roeu bastante. Então eu li também que muitos adestradores, até pode parecer até ruim falar, nossa, que maldade, mas até adestradores, eles colocam pimenta do reino
Primeiro você coloca em algum lugar pra ela espirrar lá, ela cheirar e ela vai achar horrível. Depois você dilui ela na água e coloca nos lugares que você não quer que ela coma, né? Que ela faça isso. E parece que deu super certo. Eu não vi ela hoje indo mastigar a mesa. Então, já um super ponto positivo, fica aí pra vocês. É isso, a gente consegue ter pets educados. Eu tento fazer isso de maneira não muito rude. Ela é só um filhote, ela tá aprendendo, a gente também tá aprendendo com ela. Então, nós damos todo o amor que a gente tem pra ela. Eu compro vários brinquedinhos pra ela se divertir ao longo do dia. A gente brinca bastante diariamente com ela. Ela tem muito ursinho, bolinha, enfim, tudo. E, obviamente, vou comprar mais. E é isso. Então, esses são os desafios e os comportamentos que a gente tem que ficar atento nos nossos shih tzus. E depois eu vou falar um pouquinho mais em outros vídeos sobre a higiene, sobre outros cuidados que a gente tem que ter. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado alguma pessoa aí que esteja enfrentando esses mesmos problemas. E qualquer coisa me segue lá no Instagram pra outras dicas, me chama lá em inbox que com certeza eu vou falar com vocês. Tá bom? Super beijo, até o próximo vídeo, não esquece aí de avaliar o vídeo, tá bom? Que me ajuda bastante. Tchau, tchau.